Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina Estudo e Ensino da Geografia. Na nossa aula de hoje estaremos introduzindo a respeito da BNCC para o ensino de Geografia. Os nossos objetivos para esta aula correspondem a compreender a BNCC em seu olhar amplo, entender as 10 competências gerais da educação básica, expor as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental, discutir as competências específicas para o ensino da geografia no ensino fundamental e fomentar o entendimento no que se refere às unidades temáticas, objetos do conhecimento e as habilidades. Lembrando que esses objetivos eles estarão presentes em 2 aulas explicativas, então hoje nós estaremos respondendo alguns desses objetivos, fazendo análise direta para termos aí uma compreensão específica do estudo da disciplina da geografia. Dando o nosso pontapé inicial, iniciando aí com uma frase daquele que nós já utilizamos nas aulas anteriores, Milton Santos, considerado o grande nome da geografia brasileira, assim de grande importância para o estudo da geografia crítica no cenário global, sendo marcante para muitas pesquisas relacionadas ao estudo da geografia. Conforme a aula anterior, nós comparamos aí Paulo Freire, o grande nome no estudo pedagógico, a pedagogia, Milton Santos, o grande nome aí no estudo direto da geografia. E olha o que nos diz Milton Santos nesta frase: existem apenas 2 classes sociais, as do que não comem e as dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Esta frase passa a ser uma frase fundamental para introduzirmos as nossas aulas, tendo aí uma definição específica de cada um. O que vocês acham desta frase? Dá para imaginarmos aqui o comentário de alguns dos nossos colegas e a visão de vocês. Existem apenas 2 classes sociais, as do que não comem e as dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Milton Santos trazendo aí para nós uma análise crítica na concepção dos estudos da geografia. E aí, um olhar amplo para a BNCC. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Olhem que ponto fundamental: os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Daí, a BNCC, mediante as competências, define como a mobilização, competências, conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Quando falamos de conhecimentos, a BNCC irá trazer para nós conceitos e procedimentos. Já no que corresponde às habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais. E aí um aspecto bem novo e destaque na BNCC corresponde aí às questões socioemocionais. A BNCC nos leva a ter um entendimento direto para a concepção da inteligência emocional, que é um grande destaque aí, e importante para o desenvolvimento crítico das nossas crianças. O conhecimento, o saber, as habilidades, o saber fazer, atrai e desenvolve o que nós chamamos basicamente de ações e habilidades emocionais. Já atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Atitudes nós poderemos definir em saber fazer acontecer, e os valores trazemos para a concepção do campo ético, das práticas éticas. Lembrando que a objetividade é basicamente resolver demandas que passam a serem complexas, que estão no nosso cotidiano, e pelo pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A primeira competência geral relacionada à educação básica traz para nós valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural
e digital, para entender e explicar a realidade. Notemos que essa primeira competência geral traz valorizar e utilizar. O verdadeiro contexto da valorização está relacionado à utilização. Quando valorizamos? Quando nós utilizamos. E aí trata basicamente dos conhecimentos que foram historicamente construídos. Conhecimentos históricos correlacionados ao mundo físico, social, cultural e digital. Notemos que aparece um contexto aí em destaque, como alguns pensadores do século XXI e final do século XX trazem para nós a respeito de um mundo líquido, ou um mundo pós-moderno, em que nós iremos notar a presença da concepção aí digital. Dando continuidade, a segunda competência, ela trata de exercitar curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas. Notemos que na segunda competência, dentre os destaques, nós poderemos definir exercitar a investigação. Além de exercitar a investigação, a reflexão. A reflexão nos leva ao contexto das atitudes e dos valores que são presentes dentro dessa nova análise das competências gerais da BNCC. Imaginação, criatividade para investigar. Notemos que traz aí uma concepção mais voltada para uma análise crítica para a compreensão das ciências voltada ao campo humano. Terceira competência, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Lembrando que o conhecimento, ele se desenvolve com base nas ações cotidianas, e aí é necessário valorizar e fluir as diversas manifestações. Notemos que as manifestações artísticas, elas ocorrem de maneira global, e no contexto local nós temos ações artísticas que são fundamentais para a compreensão e o desenvolvimento do saber humano. Então, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas, assim como utilizar diferentes linguagens. A verbal, que passa a ser desenvolvida de maneira oral, visual, motora, também como Libras, e a escrita, assim como a linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, utilizar diferentes linguagens. Essa competência me faz lembrar de uma obra que ela descreve: o corpo fala. E o nosso corpo acaba desenvolvendo as linguagens necessárias para o desenvolvimento e ampliação do saber. Uma outra competência trata em compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas sociais no ambiente escolar, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, compreender e criar, utilizar e criar tecnologias. Hoje, o século XXI basicamente se desenvolve pela era digital. A tecnologia, ela faz parte do nosso campo, do nosso contexto. Essa competência nos dá um olhar crítico para a necessidade de maior investimento nas nossas instituições, nas nossas escolas, porque quando o aparato tecnológico torna-se mais atrativo às nossas aulas, assim como também torna mais atrativo para os alunos
e mais saboroso, como descrevia Rubem Alves. A aprendizagem, ela requer que nós venhamos sentir o sabor. E quando nós temos um aparato, os instrumentos que poderão auxiliar e complementar as nossas aulas, nós teremos aí um avanço a mais para a aprendizagem e o conhecimento. E aí, voltando para a associação, a geografia, estudar de fato geografia, requer que nós tenhamos instrumentos necessários para apresentarmos aos nossos alunos as demandas específicas para a aprendizagem. A sexta competência, ela descreve valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, a diversidade de saberes e vivências deverão ser valorizados. Vivências culturais, cada um desenvolve um modelo cultural, uma vivência cultural mediante as suas práticas. Muitas das vezes estranhamos e é comum e natural estranharmos, mas de certa maneira é necessário valorizarmos a diversidade, mesmo não concordando, mas respeitando as diversidades e as vivências culturais. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitam entender relações próprias no mundo do trabalho, mas sempre lembrando, tudo sendo desenvolvido com a prática da responsabilidade. E em sétimo, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, ponto de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Temos aí, nesta competência, dois olhares específicos. O primeiro, argumentar com base. Ter um argumento que tenha, de certa maneira, sólidas informações, que sejam concretas as informações. E um outro ponto que nós devemos observar nesta competência, ela está relacionada com cuidado para si, para o outro e para o planeta. E aqui entra, mais uma vez, um olhar para a disciplina da geografia, que tem um olhar específico para o estudo humano, as interações humanas sociais, assim como a ação antrópica no planeta. Continuando, a oitava diz: conhecer e apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Olhem bem, a inteligência emocional, mais uma vez, adentrando o estudo, as informações, ela tem esse olhar de passar informações, passarem saberes em que as pessoas venham praticá-las mediante a sua ação individual, cuidando de si, cuidando do próximo e cuidando do planeta. Daí nós temos, mais uma vez, o olhar da BNCC para a inteligência emocional. Continuando, esta competência diz: compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A nona, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. A nona traz para nós destaque aí: exercitar a empatia, exercitar o diálogo, exercitar a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro. Então, alcançando o respeito e respeitando ao outro. E como diz adágios populares, o respeito se conquista pelo respeito. Se respeitamos o próximo, seremos respeitados pelo próximo. Sempre observando que é necessário uma prática individual, o agir, a ação do indivíduo para alcançar o próximo. E a 10ª competência geral diz: agir pessoal e coletivamente, com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Na prática pedagógica em sala de aula, poderemos desenvolver esse agir pessoal e coletivamente com atividades práticas, e um grande exemplo que costumo desenvolver com a turma do 6º ano e dá para desenvolver com as séries iniciais do ensino fundamental, corresponde a práticas sustentáveis. É um projeto que nós desenvolvemos em sala de aula que tem como título Transformar Lixo em Luxo, o que basicamente seria conduzido ao lixo e tornaria-se um lixo, o resíduo que poderá ser reutilizado, transformado em um luxo. E aqui nós temos um agir pessoal e coletivo, dando para os nossos alunos uma responsabilidade, despertando tomada de decisões com princípios éticos que sejam voltados para o contexto democrático ou da democracia e que busque a sustentabilidade. Diante desse olhar das competências gerais, vamos observar as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. Então, o olhar das ciências humanas para o ensino fundamental. E a primeira competência, ela trata de compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Aqui nós temos um olhar para a geografia crítica, onde que podemos realizar um link com o pensamento de Sócrates, conhece a ti mesmo. E aí nós iremos observar que a ação da competência traz inicialmente o indivíduo compreender, conhecer a si mesmo. E ao conhecer a si, conhecer o outro como identidades diferentes, respeitando sempre as diferenças de cada um. E em segundo olhar, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas. Aqui nós temos um olhar para Milton Santos. Milton Santos analisando o estudo da paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar. Então, paisagem é tudo aquilo que é visível. E aí nós teremos uma paisagem natural, uma paisagem cultural. A natural sem alteração humana, a cultural que tem a alteração antrópica. Milton Santos ele observou que a paisagem ela poderá ser analisada em 3 meios, ou o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico e informacional. Esse período em que nós estamos vivenciando, estamos na prática do período conhecido aí como meio técnico científico e informacional. Notemos que nesse período a presença de tecnologia avançada de ponta, a ciência e o seu aparato de desenvolvimento nos permite informações. É o período em que nós estamos vivenciando o capitalismo informacional. Então, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico e informacional, nos dando a visibilidade das ações humanas em suas conquistas, assim como também as suas consequências. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza, na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de um modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Então, comparar e explicar a intervenção do ser humano. E aí nós temos a intervenção do ser humano altera a paisagem, muda totalmente a paisagem humana. E aí nós teremos observar que essa alteração, ela torna-se uma transformação espacial que traz como transformação social e também cultural. Muda totalmente as ações humanas, elas trazem consigo resultados com grande interferência em mudanças. E em quarto, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Ou seja, não ter um conceito antecipado, mas passar a conhecer
e entender a diversidade cultural, conhecer a diversidade cultural. E aí nós teremos também utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, nós pulamos aí para a 7ª, porque ela traz um olhar nessa competência, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais. As ciências humanas, nesses últimos anos, têm dado um aparato a mais ao estudo direto de cartografias, mapas, de gráficos, de ícones, de diferentes gêneros textuais, para que o aluno ele faça uma interpretação de tabelas de dados e tenha uma compreensão maior a respeito das informações obtidas. E aí nós teremos sempre a interdisciplinaridade entre vários campos de estudos para que o aluno tenha uma visão amparada. Uma questão ligada à língua portuguesa que dê um olhar específico para a geografia que dê uma olhada específica para a matemática que dê uma olhada para a história, e aí nós observamos a utilização de linguagens mais abrangentes do que a linguagem verbal e escrita de várias maneiras. E aí, olhando para as competências 5 das 7, ligada às ciências humanas, assim como observando as competências gerais, vem para nós geografia. Geografia, ou estudar a geografia, é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive. Olha o que a BNCC ela nos dá. Para que estudarmos a geografia? Para termos aí a compreensão do mundo em que nós vivemos. Assim como, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas, na compreensão perceptível da paisagem, lembrando, paisagem, uma temática fundamental no estudo da geografia. E já descrevemos que paisagem trata basicamente de tudo aquilo que vemos. Há dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem cultural. E aí nós temos a descrição da BNCC, que ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade nas relações com os lugares. Olha, mais um conceito fundamental do estudo aí geográfico, lugares. Lugares sempre vai estar associado a contexto emocional. Sempre nós associamos o termo lugar com aquilo que nos desperta intimidade, torna-se um ambiente prazeroso. Lugares vividos, nos costumes que resgatam a nossa memória social, da identidade cultural, na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Competências específicas da geografia para o ensino fundamental. Vimos as competências gerais, as competências das ciências humanas e agora competências específicas da geografia para o ensino fundamental. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade e natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Notemos aí, espírito de investigação, questionador e a resolução de problemas. Por que existem os problemas? Os problemas não existem para tornarem-se eternos. A existência dos problemas estão correlacionados ao desenvolvimento de atitudes práticas para a resolução dos mesmos. E um link aí com a sociologia poderíamos descrever que a resolução dos problemas não poderá ser de maneira temporária, mas deverá ser de maneira de uma ação que concretize e resolva de maneira
determinada, ou seja, de maneira definitiva, para que o problema ele não volte mais e ele não exista mais. Então a resolução de problemas passa a ser desenvolvido com os conhecimentos geográficos. Então o conhecimento geográfico tem essa importância de solucionar verdadeiros problemas e assim também estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Citamos Milton Santos os 3 meios de alteração da paisagem: o meio natural, o meio técnico, o meio técnico-científico e informacional. Passa a ser um estabelecimento de conexões em diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo as importâncias dos objetos técnicos para a compreensão das formas, assim como também desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios da analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Aplicação do raciocínio geográfico. Voltando lá, a utilização das linguagens cartográficas, basicamente também a utilização por meio de produção do espaço, envolvendo os princípios da analogia. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas, iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas, iconográficas, diferentes gêneros textuais e das geotecnologias. Hoje, o mapeamento GPS nos dá uma olhada diferente do estudo anterior lá da bússola, criada pelos chineses para auxiliar o processo das navegações. 7º, desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional. Avaliar as ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimentos científicos da geografia. Utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação. Olha que o estudo geográfico nos dá esse olhar abrangente e faz com que nós tenhamos um entendimento. Precisamos de instrumentos para auxiliar o nosso estudo da geografia e despertar em nossos alunos a vontade de compreender mais os conceitos geográficos, aplicar a si, aplicar ao outro e aplicar ao contexto do planeta. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, argumentos com base em informações, debater, defender ideias. Se eu chego a debater e a defender ideias, demonstra que o meu pensamento é diferente do outro, mas é necessário entender que é importante que haja o respeito à biodiversidade, assim ao respeito ao outro. Então, argumento respeitando aquele que pensa de maneira diferente, assim como agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Voltando lá ao que nós enfatizamos a respeito da importância de desenvolver projetos ligados à sustentabilidade, o agir pessoal e o agir coletivo. Daremos uma pausa aqui e na próxima aula continuaremos falando sobre a geografia no ensino fundamental, anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. A todos vocês, um forte abraço e retornaremos na próxima aula. Valeu!